Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com a Vilma. Seja bem-vinda, Vilma, seja bem-vinda, Oi, querida. Ivete. Oi, que bom estar aqui novamente. É Ficamos ótimo, felizes, né? Estar juntas de novo. é ótimo ter a companhia de vocês. E hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante, muito mesmo. Na verdade, é o assunto mais sublime de toda a Escritura Sagrada. Nós vamos falar de quem? Sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes da gente começar, eu ia pedir já para a Vilma fazer a oração para a gente, Vilma. Querido Deus, estamos aqui para estudarmos mais um pouquinho sobre os Salmos e para estudarmos sobre Jesus, e tudo que ele fez pela humanidade, tudo que ele fez por nós e ainda faz em nossos corações. Dai-nos sabedoria e cuida de nós. Amém. Amém, amém, Senhor. Olha, o nosso título de hoje está escrito assim, ó: Bendito o que vem em nome do Senhor. Nosso verso principal está no livro de Salmos, no capítulo 118, nos versículos 22 e 23, e diz assim: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém. Como eu já tinha dado um spoilerzinho, nós vamos falar essa semana sobre o assunto mais sublime de toda a Escritura, que é sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A centralidade de Jesus na Bíblia é de suma importância para a nossa compreensão das Escrituras e também a respeito do saltério, que não é exceção, né? Com certeza, nos Salmos também Cristo é o centro. É, Tem inúmeros cânticos ali de louvor, perdão, justiça, sobre retribuição. E Jesus ele é retratado ali como pastor, que é um dos versos que a gente mais conhece, né? Como o Messias sofredor, como filho de Davi, como rei eterno, como sacerdote celestial. Então a gente vai ver que Jesus ele é tratado de várias formas ali. E essas representações, elas nos ajudam a compreender melhor a posição preeminente do plano de redenção e do seu amor por cada um de nós. Então, é muito bom quando a gente consegue entender é, o plano de Cristo para nós e quem é Cristo, né, ali na Bíblia e principalmente agora no livro dos Salmos, que inclusive esse livro ele nos vai nos dar uma assim uma perspectiva bem mais ampla do ministério de Cristo no céu e também da sua segunda vinda. E essa semana a gente vai considerar, a partir aí do Saltério, né, algumas dessas perspectivas sobre Jesus e sobre sua obra. E aí eu já vou entregar aqui para a Vilma para que ela dê continuidade e fale mais, senão eu vou falar tudo. Mas você sabe que assim, quando diz assim, você falou a pedra angular. Aí eu fui pesquisar o que que era pedra angular, tá? Aí assim, a pedra angular em arquitetura é o nome dado a cada um dos pilares que formam o cunhal de um edifício, sendo o termo usado muitas vezes como significado de pedra fundamental, em sentido figurado, é o fundamento, é a base de um edifício, sabe? A pedra angular. Eu falei assim, na verdade, assim, quando fala assim que Cristo é a pedra angular, ele é a pedra fundamental do cristianismo, dessa relação. Então, assim, a gente está destrinchando, quando a gente destrincha o significado de cada passagem, a gente tem mais conhecimento sobre isso, não é? Porque, assim, nos Salmos, ele é revelado quando fala assim, a pedra angular. Aí eu fiquei pensando assim, pedra angular, vou pesquisar. E nessa pesquisa a gente descobre que é a fundamentação de um edifício. Então, ele é uma representação da origem do cristianismo, não é? E praticamente assim a gente pode avaliar que a divindade, a sua filiação, a sua obediência, seu zelo pelo templo de Deus, pelas coisas de Deus, a sua identidade como bom pastor,
a traição que ele sofreu, o sofrimento, a profecia, e de que seus ossos não seriam quebrados, que está lá no livro de Isaías, a sua morte e sua ressurreição, antes que Jesus viesse em carne. Então, tudo isso foi propagado antes que Jesus viesse, né, que ele seria morto, mas que os ossos dele não seriam quebrados, ele não tinha beleza. Então, assim, na verdade, ele veio como uma pessoa comum. Ele veio como uma pessoa comum ensinar-nos como ser um filho de Deus. E foi isso que ele nos ensinou. Até 12 anos, você pode ver que até os 30 anos de Jesus, a única passagem que você tem marcada é nos 12 anos, até os que ele estava ali junto com os doutores da lei, né? Então, praticamente eu creio que seria o rito de passagem para se tornar um jovem, né? Que ele estava ali e ele falando, e eles têm que saber a Torá, né? Eles têm que saber a Torá. Então, eu creio que Jesus estava ali por conta disso também. E aí, porque fazia parte do ritual. E quando ele fala assim, lá no Salmo 23, divino pastor abnegado, você sabe que quando eu estava lá em Israel, eu estava em Jericó, passagem lá em Jericó. Aí eu vi um homem pastoreando ovelhas. E ele atravessava com as ovelhas, ele tocava, era tanta ovelha. E aí, o que eu pude perceber? Aí começa a vir na mente todos os versos da Bíblia, né? Que Jesus é o bom pastor. Então, ele estava com cuidado com aquelas ovelhas atravessando a avenida. Eu falei, então nós, como seres humanos, somos ovelhas, né? A imagem do Senhor como pastor e o povo como ovelhas. Destaca, assim, a orientação de Deus com as pessoas. Eu quero ser a ovelhinha de Jesus. Eu já tive uma ovelha, né? Então, eu amava a minha ovelha. Então, assim, eu me reporto assim, que assim como eu gostava da minha ovelha, Jesus ama a gente como uma ovelhinha desgarrada que ele vai buscar. Por que ele trazia as passagens como exemplo, que sempre é em forma de parábolas? Porque era assim, era a uva, era o vinho, era o suco de uva, era a oliveira, sabe, tudo que a cultura que eles viviam naquela época era aquilo que Jesus trazia como uma representação de uma metáfora para ensinar sobre o amor de Deus, porque era a cultura do povo, certo? Em que quando ele fala assim, eu sou o Senhor é meu pastor, né? Quando ele fala isso, era a cultura deles cuidar das ovelhas. Então ele tinha um pastor. Só que aí ele mostra que ele é o pastor eterno que cuida das ovelhas dele. Então, embora seja uma metáfora, ela destaca, como eu diria assim, que Deus é o proprietário do rebanho, ou seja, ele é proprietário de nós. Porque em pecado, nossa mãe nos concebeu. E mesmo assim, está lá no Salmo em que Deus nos conhecia já sem forma dentro do ventre materno. Então, ele já tinha o cuidado, ele sabia que você ia ser a Débora, que eu ia ser a Vilma, que ia ser a Ivete. Então ele conhecia. Então essa imagem do pastor que cuida, gente, ela é maravilhosa. Quando diz assim, o Senhor é meu pastor, né? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Se ele é nosso pastor, que nós reconhecemos ele como pastor, e nós não somos a ovelha desgarrada, porque se nós confiamos nele, Jesus vai nos buscar, porque ele sabe que se ele conversar com nós, ele vai nos resgatar novamente, né? E aí mostra também que Jesus é um Messias sofredor. Por quê? Porque ele veio mostrar para a gente que mesmo com todas as dificuldades humanas, ele conseguiu vencer, porque assim, quando ele diz na cruz, Deus meu, ele cita o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Certo? Embora seja um salmo, ele repete um salmo de Davi, né? Deus meu, por que me desamparaste? E aí ele mostra naquele sofrimento que nós temos que recorrer a Deus. Contudo, olha no 22, 9. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservasse, estando eu ainda no seio de minha mãe. Então, tudo que nós vivenciamos, o nascimento dos filhos, nós estarmos no ventre da nossa mãe, nós fomos amamentados, é dito na Bíblia. A ti me entregarei
desde meu nascimento e desde meu ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. E não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Então, assim, ele fala assim, puxa, não tem ninguém que me acuda, não tem ninguém que cuida de mim, mesmo que você esteja assim desamparado totalmente, você tem que recorrer a um Deus criador do universo, criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas, né? E lá no 118, o que nós podemos ver, que nós podemos ler, você que está ouvindo a gente, assim, pode pegar depois e ler todos os salmos que a gente cita. Eu creio que vai ser muito bom para você. Vai ser um refrigério para sua alma, tá? Porque aqui a gente está trabalhando a espiritualidade, tá? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então, assim, a pedra que os construtores rejeitaram, de novo, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. E isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozija-nos e alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. E aí, aquilo que você havia falado. Ó Senhor, concede-nos a prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros, a casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Então, assim, Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Deus. Eu tô aqui. Ele é o nosso Deus e Ele é a nossa luz. Então, quando diz assim, que quando fala, assim, eu achei muito impactante essa questão da pedra angular, né? Então, a raiz, a sustentação do cristianismo, da devoção é Jesus, né? E para sempre a gente tem que firmar essa aliança, a aliança davídica, que contém a promessa divina do apoio eterno da linhagem de Davi. E aí, assim, Deus escolheu Davi para que Deus inspirou Davi para escrever os Salmos e os outros que escreveram também, como Moisés, como Asaf, como outros, né? E aí, o que que acontece? Deus inspirou a ele, aí outro dia eu pensei assim, puxa vida, o Senhor inspirou eles. Nós não temos essa inspiração, mas nós somos como a semente, né? Como eu diria assim, como um grão de mostarda. Então, a nossa prece, aquilo que nós falamos em louvor e honra ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. Porque ele escolheu os seus filhos, né? Ele Ele, escolheu os seus filhos. ele nos ouve e também fala conosco. Tanto que Isso, ele deixou os Salmos e deixou a Bíblia por completo para falar conosco hoje. Então ele isso continua mesmo. nos honrando, mesmo sem merecermos, ele nos honra. Então, e às vezes as pessoas sentem que as consequências da desobediência e elas não percebem o que ela está desobedecendo, o que, que ela poderia fazer. Mas tem uma coisa muito interessante em tudo isso, né? Que nós temos uma singularidade. Então, nós temos o poder de decisão, tá? O poder de decisão entre o certo e o errado. Só depende da gente. Mas, assim, diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Se nós, na nossa singularidade, sabe, na nossa maneira de ser, na nossa fidelidade ao Deus Criador, nós temos que honrar e louvar o nome do Senhor. E aí, diz assim também, aqui, ó, faloei por isso, porque Jesus é o primogênito, né, de Deus, e ele veio a este mundo, deixou as vozes celestiais para vir aqui ensinar o ser humano a amar, honrar a Deus. E Muito Deus não bom. deu essa oportunidade. É lindo Não isso. é, Ivete? Você já falou de três É características isso aí de mesmo, Deus. é isso mesmo. É uma parte importante que a Vilma falou aí, né? Nós estamos aqui para trabalharmos a nossa espiritualidade. A Bíblia, ela não é só deleite. A Bíblia, ela tem instruções. E o Salmo 119:11 diz assim, olha, tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Então não dá para cumprir meia boca, não dá para obedecer do meu jeito.
As ordenanças de Deus foram dadas a nós para nós cumprirmos à risca. É do jeito que Deus manda. Talvez você deva estar fazendo alguma coisa aí, e você fala assim, não estou vendo resultado, continuo vazio, continuo aqui me sentindo sozinha, parece que a minha oração não sai, não passa do teto, parece que Deus está em silêncio. Aí eu te pergunto, você está fazendo como Deus pede? Ele diz assim, olha, os teus mandamentos que nós cumpramos à risca. Você tem cumprido os mandamentos de Deus à risca? Sabe por quê? A Vilma pontuou aí Jesus como pastor, Jesus como aquele que se entregou por nós, e agora ele é colocado, Deus o coloca à sua direita, ele está à direita do Pai, e agora como rei, para julgar. Olha que lindo isso. O bem reinará sobre o mal. Isso vai acontecer. A Bíblia diz. Tudo que a Bíblia tudo que está escrito na Bíblia até hoje, todas as promessas que estão na Bíblia até hoje se cumpriram. Então é impossível esta não se cumprir. O bem reinará sobre o mal, justiça será feita, dor e sofrimento não mais existirá. Quer você acredite ou não, Jesus vai voltar. E a dor e o sofrimento vai acabar. O bem vai reinar sobre o mal. Porque Jesus agora está à direita do Pai, ele tem na sua mão um cajado. O cajado do pastor era para cuidar das ovelhas, para puxá-las, para não cair no abismo. Mas agora, essa vara, ela tem símbolo de juízo divino, que encerra o governo do mal e retrata um reinado inigualável, que é o reinado de Jesus. Cristo agora, ele é rei e é sacerdote. Opa! Nos tempos bíblicos, ou era rei, a pessoa, ou o homem era rei, ou o homem era sacerdote. Uma coisa ou outra. O sacerdote não era rei, o rei não era sacerdote. Mas agora Jesus vem como sacerdote. O sacerdote nos tempos bíblicos, ele precisava oferecer o sacrifício. Jesus é o próprio sacrifício. Ele se ofereceu por nós. E ele agora intercede pelo seu povo, agora como rei, como juiz. O sacerdócio real de Jesus faz uma reivindicação absoluta sobre nossa obediência e confiança. Confie naquele que tudo pode, confie naquele que prometeu que vai voltar e que vai nos buscar, e que o mal vai acabar, que a injustiça não vai perdurar. Confie naquele que prometeu e nunca falhou. Sabe por quê? Olha o que ele diz hoje para você e para mim. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E me é dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou a certeza da promessa. Eu sou. Você não precisa ter medo. Nem eu preciso ter medo do amanhã, nem da morte, nem de doenças. O que possa acontecer, eu não preciso ter medo, e nem você. Porque o grande eu sou promete aqui, olha, não tenha medo. Muito, mas muito em breve, tudo isso vai acabar. Então tenha seus olhos na eternidade, tenha seus olhos no porvir. Não olhe só as coisas passageiras daqui, o agora, o seu dia a dia, as suas mazelas, as suas dores, o seu sofrimento, as suas dificuldades financeiras. Não olhe só isso, não olhe só para o agora. Deus tem coisas maravilhosas reservadas para cada um de nós para a eternidade. Olhe para frente, olhe para o porvir, para a eternidade. É Amém. para lá que eu estou olhando. E eu gostaria que você olhasse também. Amém. Amém. Vamos Ivete, orar? Oi, vamos. Posso fazer um comentário? Olha só, pode, claro. vocês falando aí, eu percebi, até separei aqui, algumas características desse nosso Deus, desse nosso Cristo maravilhoso, que a Vilma comentou. É um divino pastor, que ele é para nós, um Messias, e ainda um Messias sofredor que veio, foi rejeitado, mas apesar de tudo, ele é fiel à sua aliança, aí que nem você falou, é um rei eterno, poderoso, ele é um sacerdote eterno também.
que nem a Ivete comentou, e a gente pode e deve confiar nele. E aí eu lembrei de uma música que está aqui do Novo Tom, que é aquela Cristo. Eu gostaria só de ler para a gente finalizar antes de você fazer a oração, para a gente ficar com essa mensagem, com essa canção na cabeça, que diz assim: Cristo, o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Ó Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz, Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo é a vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação. Esse nome é eficaz. Nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. E esse nome é Cristo. Então, que a gente possa É lindo, terminar né? com essa mensagem, com esse nome gravado aqui no nosso coração e na nossa mente. Débora, eu vou ler Hebreus 7:25. Eu quero terminar com as palavras da Bíblia que diz assim: Mas o sacerdócio de Jesus é permanente. Ele está em seu posto agora. Estará até o final, até a eternidade, para salvar todos os que se dirigem a Deus por meio dele. E o tempo todo trabalha para nos defender. Amém. Oremos. Querido Jesus, muito obrigada pela tua promessa de que tu está agora sentado à direita do Pai, mas está também olhando para cada um de nós, prontos a nos defender. Sim. Faz-nos, Senhor, merecedores de participarmos das bodas do Cordeiro. Esse é o único desejo do nosso coração. E para todas as demais necessidades nossas, que o Senhor possa colocar suas mãos de poder, de cura, de renúncia, e possa completar todo o incompleto que existe dentro de nós. Amém. É o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Gente, beijo, obrigada. Um Semana que beijo para vem vocês tem também. mais. Tudo de bom, bom final de semana e que vocês aprenderam. Nós aprendemos bastante, queremos que os outros também aprendam também, não é? Isso, Gente, Então, hoje tá um toró aqui em São Paulo, com muita chuva e muito Tá granizo. mesmo. E aí a eu gente falo tá com assim, internet é sem chuva de cair pela bênção, graça tem que de ter Deus, chuva. hein? gente, É ó, verdade. beijo pra Beijinho. vocês. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Se as ondas desta vida